Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno hoje diferente, mais curto, mais direto. O Vasco está a um ponto do Londrina e depois do resultado de ontem, aliás da rodada de ontem, ficou apertado em relação a distanciar-se daqueles que vêm de trás. E a gente lê uma torcida completamente desesperada, completamente sem esperança de um time subir, faltando 12 rodadas para o encerramento da Série B. Que situação que o Vasco chegou, né? Que situação que o vascaíno chegou. Ano passado, a torcida abraçou a causa do Vasco vai subir. Esse ano, no G4, há mais de um turno, a torcida já perdeu as esperanças, faltando 12 rodadas. Não culpo o torcedor, jamais farei, mas o torcedor do Vasco é um traumatizado. O torcedor do Vasco está completamente desesperado, não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, como se agarrar a alguma esperança. Por isso que hoje o dia é de falar pouco, o dia hoje é de juntar as forças, entender que ainda faltam 12 jogos, o Vasco ainda é líder, e o Vasco joga em casa, local onde ele ainda não perdeu nessa temporada. Jogando no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não perdeu jogando em São Januário. Precisa somar pontos? Sim, precisa. Tem 6 jogos em casa. Mas em casa não ganhou todos também, apesar de não ter perdido. Então vai precisar buscar pontos fora de casa. E para isso, os jogadores precisam ter atitude, que é algo que esse time tem. Sim, a gente não pode negar isso. É um time que, diferente do time do ano passado, teve atitude durante a temporada toda. Pode ser um time fraco, pode ser um time limitado, mas é um time que tem atitude. É um time que já jogou futebol e bom nesse Campeonato Brasileiro. Mas vive uma fase difícil e vive uma fase de transição, por um erro de estratégia, um erro de planejamento, principalmente do diretor executivo Carlos Brasil, que errou na escolha de Maurício Souza e agora, mais uma vez, espera de Emílio Faro a condição de comandar o time numa reta final de Campeonato Brasileiro. Emílio deu certo lá atrás em 2 jogos com o Zé Ricardo, fez boas atuações com o Vasco, treinando a equipe contra a CRB, Tombense e até na derrota para a Ponte Preta. Mas os 2 últimos jogos mostraram um Emílio falho e não um Emílio Faro. Falho porque demorou a mexer, não deu rapidez às suas mexidas quando fez, poderia ter feito outras escolhas, colocou um esquema que treinou apenas 5, 6 dias para enfrentar um Bahia com uma Fonte Nova superlotada, arriscou demais, enfim, erros que podem e devem custar o trabalho dele, não sair do Vasco, mas o trabalho como treinador. Mas será que agora vale? Será que agora vai engrenar? Os jogadores têm que dar essa resposta dentro de campo hoje. É com eles. Não dá pra gente falar muita coisa, não. Os jogadores precisam ter vergonha na cara. Mostrar ao torcedor que o torcedor está errado, que o torcedor não tem o porquê de ficar tão desesperado. É um jogo difícil, é um jogo complicado e que bom que os executivos da 777 estarão aqui no momento perfeito, onde eles vão entender o que eles estão pegando e o que eles precisam fazer para deixar esse torcedor do Vasco menos traumatizado, mais crente nas coisas, porque isso é um acúmulo de desesperos, de mentiras, de más gestões, de bravatas, de pessoas que infelizmente passaram pelo Vasco e deixaram o clube nessa situação tão complicada. E hoje o torcedor do Vasco não acredita em ninguém, absolutamente ninguém. Se chegar hoje um milionário russo, ou um milionário árabe, ou um grande milionário europeu que seja, com condição de fazer um investimento e mudar o Vasco e contratar, o vascaíno não vai acreditar. Vai achar que é estelionato, vai achar que aquele que chega não é bom, que não é correto. Se contratar um jogador como Alex Teixeira, por exemplo, não é bom, tá velho. Então hoje não tem como. O torcedor do Vasco está realmente no limite, não aguenta mais. Por isso mesmo, eu também preferi hoje falar pouco, porque também atinjo o meu limite. Na verdade, agora a gente tem que pensar em vencer, em fazer o papel
dentro de campo, fazer aquilo que não estamos fazendo nesse segundo turno, quando temos a 14ª campanha dessa competição. É muito pouco para um time que quer brigar para subir, mas mesmo assim, pela incompetência dos outros, vide o Grêmio, que perdeu ontem a sua segunda partida e também está num momento difícil, porque se o Vasco vencer o Guarani hoje, passa o Grêmio, e é o Grêmio que vai ficar próximo do 5º colocado, que é o Londrina. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Logo mais, é com vocês agora. Vocês não arrumaram o problema? Resolvam. A gente vai estar em São Januário conferindo. Grande abraço, bom dia.